reforma eleitoral. Que reforma eleitoral? As ideias que eu tenho visto aí são tolas. Falar em reforma também, isso é uma coisa, né? Suprimir o suplente de senador. É uma bobagem isso aí. Além de ser uma coisa contra a utilidade. Porque não havia, houve um tempo no Brasil que não havia suplentes. Mas depois a necessidade mostrou que era necessário e ele foi instituído. Foi instituído pela Constituinte de 33 e 34. Por quê? Porque era comum, numa casa numerosa, que morresse uma pessoa. Um parlamentar, um deputado, um senador. E o seu suplente não havia. Então o Estado ficava vago de um representante. No Senado se diz que a representação dos Estados é igual. E a cláusula pétrea não pode ser mudado, para que um Estado não prevaleça sobre outro. Antigamente era um suplente, agora são dois. Isso mostra que mesmo as coisas úteis podem ser reformadas. Porque tem pelo menos 2 casos, se não tiver 3, em que o segundo suplente assumiu. No meu modo de ver, houve um desvio. E um desvio que sacrificava, afinal de contas, o mérito e a benemerência daquela disposição, que foi colocar ao voto popular uma matéria, uma opção entre república e monarquia e entre federação e centralização. E aconteceu que uma pessoa que não era dada à atividade política, mas era uma pessoa que, de certa forma, a publicidade, e então estava fazendo o preconício, digamos assim, da solução presidencialista, e então atribuía males ao sistema parlamentar, como a seca no Nordeste. E eu digo, mas por Deus, isso aí é o desvirtuamento, porque afinal atribuir um fenômeno físico, atmosférico, cíclico, como a seca, a mortalidade infantil, que é um problema que tem 1000 causas, a começar pela baixa alimentação, há um sistema de governo, não é manifestar uma preferência ou uma divergência de uma forma de governo, ou a uma forma de governo, ou a um sistema de governo. De modo que, então, eu fui à televisão, na condição e na qualidade de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para chamar a atenção para esse fato. Foi o único, vamos dizer, o único fato que houve, mas fato grave, na medida em que era uma ocasião magnífica para, afinal de contas, sustentar um ponto de vista, e estava sendo utilizado de uma maneira que não era para sustentar um ponto de vista, era para louvar um em detrimento do outro. Na minha opinião, não são 30 partidos, nem 29, nem 31. Serão 30 legendas, os partidos não. Partido é um ser que tem as suas exigências, não é fácil. Partido não nasce feito. Houve um tempo aqui que você dizia que os partidos têm que ser grandes. E eu sempre dizia, engraçado, eu nunca vi um homem nascer adulto e uma árvore aparecer grande. Os seres vivos nascem tenros e crescem ou desaparecem. Mas os partidos são seres vivos também. A sua criação, a sua conservação, o seu desenvolvimento, o seu declínio, o seu perecimento, são ciclos da vida. Os grandes partidos nasceram pobres, fracos. Chegaram a ser grandes. Os grandes partidos entram em declínio. Dominaram um certo período e depois passam a ocupar
um segundo plano. Isso é da vida, não é dos partidos, é da vida. O partido é uma entidade viva. A legenda pode ser uma legenda morta. Agora, com essa proliferação de partidos ou de legendas, que não são partidos, vamos assim, o meio ambiente não favorece a vida partidária. Ao contrário, compromete a vida partidária. E repare o funcionamento do Congresso, o funcionamento da Câmara, né? E o que se diz é que a Câmara não funciona. Eu tenho ouvido de antigos parlamentares que você vai à Câmara, mas não se ouve um discurso na Câmara. Quando a Câmara, no lugar de falar, de fazer discursos. Os partidos são pobres. Os partidos são pobres, sempre. Os de governo geralmente são menos pobres. Mas não chegam a, alguns chegaram a ser ricos. Alguns chegaram a ser ricos. Estão até perto. Porque então a generosidade, mas não é o partido, é o poder. Disse tudo. Porque eu vivi a vida partidária durante 24 anos, quer dizer, durante um quarto de século. E cansei de ver, quando chegava o Assis Brasil dizia que o partido precisava de caixa. Partido sem caixa era caixão. Caixa ou caixão, dizia ele. Quer dizer, eu teria caixa ou iria para o cemitério. Era necessário. Outra coisa que ele dizia, ele era sentencioso assim. Ele dizia, pouco de muitos e não muito de poucos. Quer dizer, deve ser uma contribuição dos militantes, dos partidários, e não grandes somas às pessoas abonadas. Isso dizia o velho Assis Brasil. Os partidos geralmente, não todos, falo pelo meu, que tinha a caixa. Contribuição pequena. Maiores, menores, etc., tal, mas pequenas. Mas isso aí era para as despesas da sede, tal, do funcionário que cuidava da sede, dessas pequenas coisas. Tal. Quando chegava uma campanha, então era fazer campanha para fundos. E vai pedir dinheiro para quem? Para quem tem. Porque quem não tem pode ter vontade de dar, mas não tem o que dar. O partido, ele é um condutor de votos. Ele é o veículo do voto. Eu sempre fui partidário, sempre tive... No momento que não me serviu, no momento em que foi extinto o Partido Libertador, eu não me filiei a nenhum outro. Depois vim me filiar na sublegenda, no MDB, em uma sublegenda, que naquele tempo a legislação permitia, oferecida pelo MDB generosamente. Quando foram extintos pela segunda vez os partidos, aí eu não me inscrevi outra vez. Enquanto senador eu estava inscrito. Mas depois foi isso. Agora, você acha que num país como o Brasil, que um poder de associativo não é grande, não é inclinado à associação, que outros povos são. Mas eu sempre valorizei o partido. E quando muitas vezes eu era deputado, não, porque eu não tenho partido, tá? Mas a pessoa está lá, olha, eu tenho partido. Eu tenho. Eu não sou gremista nem internacional. E não sou por vários motivos, porque nunca tive esse pendor. Nunca pendor. E de mais a mais eu morei na Rua da Praia durante todo o curso acadêmico ali. E num lado ali era a sede do Grêmio e no outro era internacional. E a barulheira, nos domingos à noite ali, era um horror. E eu que morava numa pensão que tinha ali, na Casa de Cômodos, Farroupilha. Não tinha refeição, não era um hotel, não era casa de cômodos. Alugava um quarto, né? Domingo era um desastre, a barulheira e tudo mais. Né? Isso talvez tenha aumentado um pouco a minha distância. Eu às vezes digo o seguinte, isso é uma coisa interessante, isso
é matéria para uma tese. A fidelidade de um colorado ao Internacional e a fidelidade de um gremista ao Grêmio é praticamente absoluta. Eu não conheço um gremista que virou colorado e vice-versa. Eu gostaria que os partidos tivessem 10% de fidelidade que o Grêmio tem e que o Internacional tem. Seriam grandes partidos. O mínimo que se pede de um cidadão ou de uma cidadã, de um homem maduro ou de uma menina de 16 anos, que não pode ser eleito, mas pode votar, é que um dia, não é um dia, porque será uma hora, em um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, que alguém se lembre que é cidadão do país e que é uma ocasião de poder participar da vida do país. Acho que não é um sacrifício mais oneroso do que esse. Quando entrei no Tribunal Regional Eleitoral, a urna era de madeira. Depois evoluiu para a urna de lona. E, ao final, nós assistimos à introdução da urna eletrônica. Ministro, este é um problema bastante polêmico, que até hoje há quem não aceite a urna eletrônica. Eu ouço pessoas dizer que não é confiável, que não está certo, que o melhor seria contar manualmente e outras coisas. Qual a sua opinião sobre a urna eletrônica? Olha, eu teria autoridade para responder se eu entendesse de eletrônica, mas eu não estou nesse nível de privilegiados. Agora, eu acredito, afinal de contas, nos progressos da ciência, da técnica. E até hoje eu não ouvi um argumento realmente, ou uma razão que fosse negativa, que fosse desfavorável à urna eletrônica. O tempo que levava para apurar uma eleição. Impressionante. E às vezes levava meses. Dependendo da eleição, exatamente. Eu me lembro uma vez de Pernambuco, ficou sem governador porque não havia o resultado do pleito, e o governador que vinha do tempo da intervenção ainda, governou metade do tempo É verdade, ministro. Quer dizer, o tempo e a possibilidade de equívoco também é muito grande. Claro. Eu tenho a impressão que todos esses avanços são possíveis e são aceitáveis. E eu posso claro que sem precipitação. Eu posso lhe assegurar, ministro, que as providências tomadas no sentido de dar a autenticidade à urna é muito grande. Pois é. Quem já apurou a eleição pelo sistema antigo está tranquilo que esse realmente foi um avanço, e que eu acho que é um avanço de caráter internacional, porque só o Brasil tem, né? Não, eu acho mesmo que essa não será a última. O direito eleitoral era estadual, 20 legislações. Do norte ao sul, cada estado tinha a sua legislação. E só com o Código Eleitoral de 32 é que foi federalizada a competência. Foi a primeira lei federal, foi o Código de 32. A partir de 45, então, uma outra fase, essa com todos os acidentes e incidentes institucionais que tem havido no nosso país. A verdade é que nesse período é que a justiça eleitoral se converteu em uma justiça eleitoral. E o voto secreto, esse ninguém mais tocou nele. Desde o Código de 32. E foi sendo sucessivamente aperfeiçoado. Com todos os acidentes constitucionais que não faltaram nesse período, a justiça eleitoral foi preservada.
Me explique, por isso eu não sei qual é a explicação, mas sei que houve isso. Sei que houve isso. A eleição continuou sendo... É claro que naqueles períodos havia fraude eleitoral, havia. Em determinadas regiões havia demais. Havia muita. Em todos, desde até a apuração. Havia, aqui, ali, acolá. Mas, a partir de um certo momento, pode-se dizer que desapareceu. Ou se existe numa medida tão fragmentária que nem merece ser mencionada como tal. A moda são as reformas, né? Reforma para tudo. E, inclusive, reforma eleitoral. Então, se fala a coisa como ser muito importante, o voto obrigatório ou não obrigatório. O segundo lugar vem qual é? Voto distrital. Ah, o distrital. Tá. Distrital. Se você pedir à pessoa que disser, não, eu sou partidário, eu quero o voto distrital, o que é o voto distrital? A maioria dos eleitores favoráveis ao voto distrital teria dificuldade em dizer o que é o voto distrital. Fala-se então em reforma que vem com essas coisas que são verdadeiras tolices. Em verdade, uma das coisas que mais progrediu foi exatamente o setor eleitoral. De modo que eu temo muito que uma reforma agora, que não melhore a justiça eleitoral tal como é hoje. É preciso lembrar, este é um setor em que realmente houve progresso, e progresso continuado. O setor partidário não melhorou. E agora, ultimamente, então, piorou. Haverá 30 correntes partidárias no Brasil, definidas, né? Todo mundo sabe que não existe. Não existe. Todo mundo sabe que há partidos que são puramente de legenda pura. E algumas dessas legendas são, talvez haja exagero em dizer isso, propriedade particular de um grupo. Preparando uma fraude de reforma eleitoral quando não é reforma eleitoral. Ao contrário, é desreforma eleitoral, porque a matéria eleitoral sairá prejudicada disso. Eu fazia parte do Tribunal Superior Eleitoral. E lá foi julgada uma questão em que a questão era saber se o mandato parlamentar era do partido ou do eleito. E eu votei, tivesse como titular o partido, ponto. Mas eu diria que era o partido também. Mas fiquei vencido no Tribunal Eleitoral. Mas houve recurso para o Supremo. E eu aí participei do julgamento como juiz do Supremo. E votei no mesmo sentido. Mas sustentando lá no Supremo que o mandato pertence ao partido, de certa maneira, em primeiro lugar. Mas não pertence só ao partido. Pertence também ao eleito. Em primeiro lugar é do partido. Por quê? Porque o eleito há de ser filiado a um partido. Primeira condição. Na minha opinião, existe um condomínio entre uma pessoa jurídica, que é o partido, e pessoas físicas, que são as eleitas. O que me parece fora de dúvida é que são duas partes que uma sem a outra não funciona. E o meu voto nesse sentido não prevaleceu, não. Mas eu continuo cada vez mais convencido com o condomínio e não com apenas do partido. Um dos partidos que satisfazem as condições de partido me procurou, me constituiu advogado para ser o advogado perante o Supremo, exatamente porque eu tinha sido vencido. Primeiro no Tribunal Eleitoral e depois no Supremo, nesse ponto. E para mim foi um grande prazer que eu aceitei o mandato, exatamente porque eu tinha ocasião, afinal de contas, de sustentar perante o Supremo o que eu tinha sustentado perante o Supremo, mas sem bom sucesso. E para mim foi, claro, um momento de grande felicidade, de grande prazer,
depois de estar julgando, estar defendendo o direito que me parecia líquido e certo, num determinado sentido, numa determinada tese. É com natural e compreensível emoção que retorne a esta tribuna depois de tanto tempo. Mais de 20 anos. Mas também com grande alegria, porque venho participar de um julgamento que suponho venha a ser histórico na história deste tribunal, dada a magnitude e a singularidade das questões constitucionais que estão explícitas ou implícitas neste prélio forense. A presidente era então a ministra Ellen, me fez aquela clássica advertência. Lamento informar a Vossa Excelência que o seu tempo está prestes a esgotar. E eu respondi assim, dizendo, eu já esperava ouvir da presidência essa advertência, mas confesso que não esperava tão cedo. Houve um sorriso geral e depois a presidência foi muito equitativa. Eu usei o tempo necessário para expor as minhas razões.